Bom, a gente vai falar sobre o mundo das ilusões, o mundo da ilusão e tudo que acontece nesse mundo, que na passagem por ele, independente de você saber a existência ou não do plano espiritual, mas também vamos incluir espiritualidade aqui, nós passamos por muitas situações que não dá para saber. E por que caímos nela, ou coisas que acontecem, por exemplo, encarnações acabam como acabou agora a encarnação, infelizmente, do Daniel. Várias encarnações. Vocês não sabem em que esquina a sua encarnação, como que vai, o que vai acontecer. A gente não tem noção. Então, parece que tudo que a gente monta, que a gente estrutura, as coisas que nós compramos, as coisas que nós fazemos, nos esforçamos, elas vão ficar aí. E às vezes a saída daqui ela é drástica, rápida. E aí são coisas que nós vamos falar. Nós vemos no mundo onde a linha entre a realidade e a ilusão é muito difícil, é frequentemente passada. Você nunca sabe, no bom senso, onde é que você está. Você está... qual é o equilíbrio, o senso de uma mente, ações? O que é equilibrado? Eu queria que você me explicasse isso. O que você chama de equilíbrio nesse mundo? Ou qual seria o certo, entre aspas? Seria uma pessoa harmonizada no meio, né? Conhecendo os valores existentes, as coisas que precisam ser feitas aqui durante o caminho, mas são todos que conseguem. Por que algumas pessoas no meio do caminho se perdem? Ou dentro dos conceitos que nós entendemos ser uma coisa chamada perdida. Sei lá, por exemplo, drogas. Não podemos falar que não é um caminho distorcido. Mas por quê? Qual é é uma ilusão. Por que a gente precisa desta ilusão? E às vezes a gente nem percebe que eu vou falar de coisas lúcidas, ativas, e as passivas. Crenças e desejos aos montes. A área da filosofia, pensamento crítico também, a questão científica, nos desafia a questionar e sempre considerar o que é real do que não é, sugerindo que muitas vezes somos prisioneiros de sombras e simulações, enganações. O ser humano fez, desde que passou pela Terra, 1 milhão de situações, e que ninguém sabe se estava errado ou se estava certo, mas eles viveram assim. Viviam fazendo coisas e devotados a uma questão religiosa por muito tempo. A vida inteira, às vezes. Forçados dentro de uma cultura do lugar onde nasceu, como eles nem sabem que não enxergam, porque não tem a possibilidade de saber isso. Aliás, está todo mundo um pouco assim. Mas eles nem pensam que não enxergam, como religiões altamente travadas, em que a pessoa já nasce, cresce, vive tudo. A reprodução dele já vai passar isso para os filhos e tal. É uma ilusão, claro que é, baseado no que está sendo colocado a ele. Agora é difícil falar o que não é. Qual seria o senso mais próximo do que seria dito realidade? Exemplo, eu vou falar daqui a pouco mais da fala, da alegoria da caverna do Platão. Nos mostra como podemos estar presos, eu vou explicar daqui a pouco, calma, a uma limitada realidade, que nos é transmitida como a realidade. Enquanto pensadores de hoje em dia argumentam que a nossa realidade é como uma construção de pequenas... É como se nós estivéssemos dentro de uma realidade virtual, ou uma coisa assim, uma Matrix, né, mais ou menos, meio que não no sentido maldoso, controlando, mas nos observando para um processo evolutivo, usando veículos, corpos que nos ensinem algumas coisas. Se não somos daqui, viemos de outra dimensão, estamos aqui de passagem por esse mundo, estamos, né? E logo tudo é passageiro e é efêmero. Então o que é real? Real é aquilo que você consegue usar agora? Real é aquilo que você consegue viver? A sua família é real? Até quando ela é? Até deixar de existir? Porque minha mãe não está mais aqui. Então enquanto eu vivia com ela, era real. Agora já não é mais? Ou foi real, agora é outra realidade? Ou foi uma proporção do que eu poderia chamar de realidade, partindo do princípio que provavelmente a realidade é distorcida pela forma como a gente enxerga. Eu enxergo assim, então eu não tenho lucidez para perceber o que está acontecendo naquele momento, para estar ali o mais presente possível. Às vezes a gente está agoniado com o futuro, com coisas que aconteceram, traumatizados e tal, não conseguimos ficar naquele momento ali. O que é real, então? Tudo nos é tirado. O que seria o certo? Já que uma das coisas que a gente aprende é desapego nesse mundo. Tem que velho, vai ser barril esse negócio de desapego. Nos tiram nossa família, a vida. Nos tiram a idade, a vida.
Tudo que a gente vive, como as únicas coisas que nós temos são feitas ao acaso. A sua aparência é um acaso. Você é bonito ou sei lá o quê, é uma questão de acaso em que você vai viver temporariamente aquilo porque vai haver toda uma disputa visual, instintiva, voltada àquilo, mas aquilo é efêmero, rápido. Vídeos, botox, harmonização facial, que a galera fica desesperada quando começa a envelhecer. Não estou criticando. Fato só. Nesse contexto, a gente vai explorar como são voltadas essas questões de ilusão, a gente vai tentar chegar lá, né? Para entender como que isso está pegando, permeando a nossa existência. Dá para ver tudo? Velho, você não consegue ver uma coisa mergulhada em outra, ou ver o que está fora mergulhado no que está. Não consegue. Mas a gente pode pensar, como nós aqui olhando para o céu. Nós estamos olhando para o céu enquanto uma coisa está rodando, que é a Terra, então a gente olha, fica assim, tem que ficar mudando o negócio, apontando o tempo todo para algum lado para ver se acerta, como se fosse uma célulazinha que está aqui vivendo na nossa pele, tentando entender quem sou eu, não vou conseguir. Então, é real? É até onde? Como o tempo provavelmente é a mesma coisa. A forma como nós vivemos naquele momento distorce, aumenta ou diminui a sensação X ou Y, seja de passagem de tempo ou seja de ilusão ou realidade. Vamos começar a falar um negócio aqui. Até postei um negócio muito massa no Instagram do Schopenhauer, falando sobre a constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Outra ilusão. Às vezes eu me pergunto, por exemplo, estudando tal, eu tomo bastante cuidado com isso. Amanhã começam minhas aulas. Amanhã não, depois da manhã. Voltam. De repente eu me vejo vivendo para daqui a 5 anos, quando eu vou me tornar médico. De repente porque todos estão fazendo assim. De repente eu penso assim, e se ficar o tempo inteiro pensando numa coisa que vai acontecer, seria ainda mais ilusão, partindo do princípio que aquilo não existe. E só existe ainda, se tem alguma coisa que pode existir, é eu aqui agora observando ao máximo possível o ambiente. Agora é legal. Mas a gente não acha, muitas vezes. Muitas vezes a gente não acha. Está esperando. Vou fazer essa pergunta para você. Não minta, não. E eu vou falar a verdade. Estou tentando ficar lúcido quanto a isso. Você está no agora? Ou seus planos dependem de algo? Ou sua, sei lá, sua... Vou botar você está aqui no agora? Não, ou seria duas opções, vivendo agora? Não tem como dar duas respostas, animal. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tava no futuro. Muitas vezes, inconsciente. Eu também tô aqui. Eu curto, por vezes que eu pego assim, desligo tudo, abraço a Kari, abraço a Cacau, que tá aqui, abraço tudo, e falo, agora, olha agora, porque nunca mais vai existir esse agora é só agora, aumenta. Cara, mas às vezes eu desligo, quando eu vejo eu tô lá na frente, e isso está acontecendo num processo de automatismo. Claro que é legal ter planos, mas eu acho que isso também é um processo ilusório. Onde estamos? Muda aqui, então, o tempo todo é comparado à ilusão. Ilusão que a gente tem, que parece ser moldada pelas percepções e crenças. A gente está num mundo onde a gente vai encontrando pessoas que parecem que cada uma tem uma noção de vida, a gente fica tentando até encontrar uma mente interessante que a gente consiga conversar. Alguns são personagens de um escritório ou de uma profissão. Não, eu sou, sei lá, um médico. Você é o quê, velho? Um médico. Se torna um médico. Todo médico na sua personalidade, na forma de ser, na forma de se vestir, na forma de agir, de se portar, socialmente, no posicionamento em que se coloca. Eu pergunto, será até onde a gente se perde a identidade ou até uma ilusão, tentando ser alguma coisa que a gente só está adquirindo ela, trazendo um conhecimento para a gente. De repente você se torna um conhecimento que você colocou em você, um pouquinho, sei lá, eu sou Saulo. Aí de repente eu falo, não, eu sou espírita. Você é o quê? Sou evangélico. Aí você se define assim e você começa a se moldar para aquilo.
Eu pergunto, até onde essa desgrama é uma ilusão? Você é aquilo, você se portou como aquilo, então o seu comportamento altera, a forma de falar altera, a tonalidade da voz altera. Já viu como é que fala a galera evangélica, às vezes? Alguns também alguns espíritas também falam, tipo, a oratória do Divaldo Franco, que faz palestra, por que todos... Começa a fazer e não estou julgando, não estou criticando, estou falando um fato disso. E a gente não tem controle sobre isso. Que coisa! A ilusão é inevitável. Todo mundo aqui está iludido. Todo mundo está vivendo a ilusão e nem sabe que está. E não tem opção, porque nós temos que seguir algumas delas. Talvez sem tentar se perder muito, mas é necessário que algumas sejam seguidas. Esse mundo todo que inventaram, porque de escritório, de se vestir, de falar a linguagem formal, profissional, porque o mindset da nossa... Isso tudo também é uma criação. Criou-se um mundo e nós vivemos esse mundo. Eu não posso chegar aqui sem camisa. Até posso, mas não é elegante. Existe um molde em que nós entramos. Eu não estou dizendo que está errado. Eu estou falando que existem várias coisas que nos pegam. Por que é tão difícil de controlar isso? Por que a gente não consegue? Né? Como é que nosso cérebro funciona? Seria interessante pensar que isso é uma coisa, talvez, comportamento, necessidade que o ser humano tem de, talvez, ele precise de uma ilusão para viver, talvez. Porque a realidade é, por exemplo, começamos o vídeo 2 falando do astral pesado, velho. Pesado. Pesado, velho. Um cara espiritualista ser assassinado, sei lá, velho. Ele sabe Deus onde está a família dele, o que aconteceu, até vibração para a família também. Pesado, cara. E a gente tem que passar por isso tudo aqui e tentar, sinceramente, dá vontade de apagar a consciência um pouco. Beber. Desculpa aí, com licença. Para ver se eu diminuo minha realidade, porque eu não tenho maturidade, às vezes, para aumentar o nível de realidade então, e viver em paz com esse nível de realidade muito alto. Por isso que muitas vezes é compreensível as situações de fuga e ilusão. Por isso que a gente não deve julgar aquelas pessoas que às vezes fogem radicalmente, até do próprio sistema como ele é feito. Eu não sei se eles estão errados, não. Nós os julgamos como errados. Eu pergunto para você. Olha a pergunta. Uma pessoa que não está trabalhando, não está estudando, não quer se envolver na sociedade, não está se relacionando, ligou o dane-se para a sociedade. Vai depender de alguém para comer? Vai. Vai depender de alguém um lugar para dormir? Vai. Mas ligou o dane-se. Talvez andar pelo mundo, sabe? Quem que está certo? Nós que nos moldamos a uma situação que nos foi colocada. Desde pequeno, vai ser alguém, ganhar dinheiro, tem que ser importante, hein? Olha, tem que ser importante, que desgrama de ilusão é essa, meu pai? Nós temos que ser importantes. Tem que ser alguém disso, ok? E você vai vivendo desesperadamente isto, porque a vida vai passar e cada vez mais você vai ficar mais desesperado, querendo ser alguém. Ser alguém, meu pai, não às vezes é deixar de ser você. Ser um objeto, alguma coisa que está aí. Desesperado. Vou ficar uma roupa, vou não sei o quê, vou me arrumar, não sei o quê, vou me preparar, vou entrar num esquema de aceitação social, meu currículo, todo moldado, todo negócio. São coisas que eu penso. Questão de bebidas, comidas, vícios, apaixonar, ações que nos levam também ao sofrimento. Já parou para pensar que por que buscamos o prazer em coisas que muitas vezes não causam dor? Todo mundo sabe que amar dói. Alguns se traumatizam, não querem nem amar, mas todo mundo sabe disso. Que amar você tem medo de perder, amar você vai ter provavelmente ou não ciúme. Que amar tem saudade, tem custos, amar é difícil. Que opção a gente tem? Super necessário amar. É uma das coisas que eu até comecei a pensar. Eu não estou falando só de prazeres perdidos, mas até de coisas super interessantes que nós fazemos, que são situações que nós pensamos. Às vezes nós fazemos sem questionar a ilusão do casamento. Eu não estou falando que o casamento está errado. Eu estou falando a forçada social de que você, talvez pelo princípio instintivo, tem que casar, ter filho, consumir família, morar no lugar, levar seus filhos para a praia, não sei o que, eles vão crescendo, tal, pagar a escolinha dele, e você vai seguir de forma... Não tem o que fazer.
Aí você consegue pensar fora da caixa? A ideia é conseguir fazer isso, sem enlouquecer. Inclusive, o estudo do poder do hábito que Charles Duhigg faz é incrível. Ele explora nossos hábitos, como eles nos aprisionam, os próprios hábitos nos aprisionam em ciclos, e as técnicas para você aprender a ficar preso em hábitos saudáveis. Sei lá, fazer academia, saudável. Se alimentar melhor, saudável. Mas você vai ter que usar os mesmos tipos de processos, tentando encontrar prazer, que o seu cérebro sente, para você conseguir finalmente habituar-se a uma inovação. Comportamento repetitivo que causa uma... Você tem que entender como é que ele funciona. Só que tem uma coisa, você tem que gostar e sentir emoção naquilo que você está fazendo. Por isso que a gente é uma das formas mais incríveis de criar o hábito. Então eu começo a pensar que a emoção, ela é veja que interessante. O nosso cérebro aprende 90%, é 90 para 10 com as emoções. Se você não tem emoção, ele vai demorar mais. Mas se você sente aquela coisa que nem apaixonar-se, você vai saber tudo da pessoa, se apaixona por uma matéria, você vai fundo naquilo, um professor consegue fazer você gostar de uma determinada coisa. Você vai a fundo naquilo. Então paremos para pensar que até o nosso cérebro foi feito para funcionar em cima das emoções. Tudo dele foi feito assim. As sinapses não acontecem direito sem sentir. Tem até técnica em que você estuda se apertando. Sério. Sente que fica se arranhando. Porque quando tem uma resposta, nem que seja de dor, o processo de gravar é melhor. Por isso você não pode estar no lugar sem sentir tesão pelo que você está fazendo, porque você não vai aprender. Significa dizer que muitas coisas, as ilusões, são as coisas que nós gostamos, ou sei lá, ela pode não ser a coisa certa, mas nós gostamos dela. Comida. Comer é uma delícia, causa reações. Perceba que comer causa emoção. Mesmo que você... É uma das coisas que da encarnação a gente não pode negar. Traz sensações impressionantes. É uma coisa que você consegue fazer até sozinho. Você vai lá, prepara uma coisa, vai, senta. Não. Aquilo tem um retorno emocional para você. Você come por comer também, aquilo vira nada. Relacionamentos. Rapaz, talvez seja uma das coisas mais difíceis de até, não pode nem chamar de ilusão, mas a gente nasce no mundo, o instinto, velho. Isso não tem só a ver com a questão social. Eu não sei por quê, mas existe um processo instintivo que faz a gente se apaixonar. Entre alguns valores, entre algumas seleções que você tem, o seu cérebro precisa que você se apaixone, porque senão você não vai procriar. Então, o estado absurdo que ele faz é incrível, isso é instintivo, tá? Você não controla isso. É um processo, e não deixa de ser um processo de ilusão. Se você, como consciência, entra num corpo em que o corpo tem uma programação que vai moldar suas ações, quais são as ações que ele está fazendo sobre mim que eu não tenho controle? Eu não tenho controle de me apaixonar, velho. Não tem, velho. Você tem noção da força dos hormônios? Não tem. Cara, é de um controle que quem fez aqueles negócios são uns trocinhos que saem passando na nossa veia, velho. A pessoa tá sem libido nenhuma. Ela vai lá, faz não sei o quê, um pouquinho de testosterona, ela começa a subir pelas paredes. É um negócio que não é normal. Tem várias ações. Não é normal, velho. É um controle. É químico, orgânico, independente de qualquer coisa e moldando a nossa personalidade. Muitas coisas. Como muitas vezes acontece pelo mês, por exemplo, as mulheres em TPM sobre alterações incríveis emocionais que não conseguem se controlar. Vai falar de fora, você não entende aquilo. É de um incrível controle. Então a questão sexual fica louco. Como, por exemplo, a ilusão, me perdoe, do celibato.